Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UW Talks. Hoje vamos tratar aqui de um assunto muito importante e muito especial, digamos assim, e para esse efeito trouxemos aqui um convidado também muito especial, o Francisco Formigal Pinto, que nos vai falar aqui um bocadinho do CIFID, que é o tema deste Talks. Vamos aprofundar aqui um bocadinho a coisa, vamos falar, tirar aqui algumas dúvidas, também é importante, às vezes as pessoas também nos contactam com essas dúvidas, portanto vamos falar aqui um bocadinho do CIFID. Como sabemos, quando estamos a gravar e provavelmente quando forem ver este Talks, é só até ao fim do ano, portanto eu realço muito este aspecto, é só até ao fim do ano que o CIFID, na modalidade que nós vamos falar, que é investimento indireto, funciona, e portanto o Francisco, que é um dos responsáveis pela gestão dos fundos CIFID na Lice Capital, vai primeiro apresentar-se e dizer quem é, né? Que é importante, e depois vamos falar aqui um bocadinho sobre as dúvidas e as questões que assaltam a coisa, porque obviamente quem põe algum dinheiro na mão do outro tem sempre um conjunto de dúvidas que são legítimas, são perfeitamente normais. Francisco, passo-te a bola. Antes de mais, Marco, obrigadíssimo aqui pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu se calhar começar a explicar um bocadinho o que é a Lice Capital, não é? Claro. Ou seja, basicamente a Lice Capital pertence a um grupo familiar, ou seja, que já tem bastante experiência nos fundos, começou com fundos de imobiliário em 1989, portanto aqui já há mais de 30 anos no mercado. E pronto, e depois em 2016 cria a Lice Capital para diversificar dos fundos imobiliários. Portanto, nós à data de hoje na Lice Capital já temos mais de 300 milhões sobre gestão, cerca de 100 e pouco está naquilo que nós lhe chamamos de inovação, que acaba por incorporar os fundos CIFID. Depois temos um bocadinho menos de 200 milhões na parte de imobiliário e turismo, e aqui quando falo em imobiliário e turismo estou a falar hotéis, alojamentos locais, por exemplo, escritórios, coworkings, portanto também aqui outra área que nós temos, tem alguma dimensão, que foi sempre a grande gênese do grupo. Que começou, no fundo. Exatamente. Pronto, e agora estamos a lançar também uma área nova de private equity para investir em pequenas empresas, ou seja, com EBITDAs de 500 a 1,5 milhão, pronto, que juntou agora uma pessoa que veio de outro fundo também para esta área. Pronto, em termos de CIFID, nós à data de hoje já somos 5 pessoas na Lice Capital totalmente alocadas, exatamente. Portanto, ou seja, eu e o Tomás somos os responsáveis pela gestão do fundo, pronto, e depois temos 3 pessoas abaixo que nos ajudam no dia-a-dia. Pronto, e assim mais ou menos nós estamos compostos nesta área do CIFID, que é o que nós vamos falar hoje. Ok, pronto. Aquilo que eu te desafiava agora era para explicar um bocadinho a quem está a ver o que é o CIFID, porque às vezes fala-se um bocado da coisa, mas não se percebe bem o que é, ou não se sabe bem do que é que se está a falar, portanto acho que é importante explicar de forma, enfim, mais simples possível, mas explicar o que é o CIFID, o que é isso, o que é, que benefício é que dá, em que é que constitui, se toda a gente pode como é que fazer, surgiu, como é que surgiu, porque é que existe. Um bocado aquela história da meta, da questão do investimento de inovação, a ID. Pronto, acho que é importante começar por aí. Então, se calhar, vou dizer que o CIFID já existe há muito tempo. Ou seja, não me recordo exatamente da data, mas acho que foi 1988, 87, pronto, que surge o CIFID. Mas era via direta. Okay. Ou seja, basicamente, as empresas que têm um CAI específico conseguiam fazer projetos de investigação e desenvolvimento, candidatavam-se, a ANI depois aprovava o benefício e conseguem ter um benefício para deduzir à coleta. Pronto, salientar só para sublinhar, portanto, tu dizes investimento direto é investimento em projetos próprios, ou seja, exatamente, são é isso mesmo. internos que a empresa faz, a empresa se quiser desenvolver um software, se quiser desenvolver uma patente, se quiser desenvolver um equipamento, um processo, estamos a falar de processos internos. Exatamente. A questão da ANI, só também para quem pode não estar tão familiarizado com estes acrónimos, a ANI é a Agência Nacional de Inovação. E que tem que aprovar, e que tem que no fundo dizer, sim senhor, esse projeto é exatamente, inovador, eles acabam depois por o validar. certificado de validar. É exatamente isso. Ou seja, para dizer que isto já existe há bastante tempo. E basicamente a partir de 2017 foi começado a ser explorado via indireta. Ou seja, via indireta era o quê? Através de fundos de investimento. Ou seja, isto basicamente surge com uma premissa. Portugal está muito atrasado em termos de investigação e desenvolvimento. Passa aos países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Japão, Israel, pronto. Basicamente está muito atrasado. Não, comparando com os outros exatamente. Da União Europeia. E qual é que é o tema? É que investigação e desenvolvimento está diretamente relacionado com a competitividade dos países.
este era um grande tema. Há malta que não percebe bem isso, mas a criação de riqueza é fundamental. Exatamente, isso são coisas que são criadas novas, são dinâmicas. Nós, por acaso, já falamos um bocadinho mais à frente, mas nós temos muito boas equipas, que é uma coisa que desde que comecei a analisar isto, desde 2020, tenho deparado. Mas voltando aqui ao foco, é que nós efetivamente estamos muito atrasados. E, portanto, para dizer que foram criados uma série de incentivos, e houve um que teve um grande impacto, foi o quê? Exatamente o alargamento do CIFID a fundos de investimento. Seja, a investimento exatamente. Pronto, que surge a partir de 2017. Pronto. Portugal tinha uma meta de atingir 3%, até foi definida em Conselho de Ministros, de 3% do PIB, pronto, em termos de investigação e desenvolvimento. Pronto, e foram criados o CIFID, e o CIFID efetivamente teve um grande impacto, porque nós basicamente, desde 2013 a 2016, os níveis de investigação que só podia ser feito via interna, direta, exatamente, ou seja, projetos próprios. Até 2017, ou seja, até 2016, só por via direta. Exatamente. Portanto, só uma empresa que tivesse capacidade dela própria de desenvolver um projeto que fosse aprovado pela ANI e que, por sua vez, nesse projeto investisse um determinado montante, só por essa via mesmo. Portanto, só por essa via. Ou seja, porque não existiam ainda fundos acreditados pela ANI. Sim. Ou seja, isto também para explicar que todos os fundos acabam por têm uma validação da ANI com o regulamento de gestão, e por isso é que depois, quando as pessoas investem neste tipo de fundos, conseguem ter o benefício. Portanto, a ANI também acaba por validar os próprios fundos, o regulamento de gestão dos fundos. Pronto, isto para dizer que isto acabou por ter um impacto muito grande, e hoje em dia, ou seja, em termos de porcentagem, já estamos ali à volta de, ou seja, dados preliminares, 1,7, 1,8, em termos de PIB. 3. Portanto, ou seja, ainda existe aqui um grande percurso a fazer. Pronto, é sem dúvida. Agora, o que acontece é que isto vai ser efetivamente o último ano do CIFID. Acho que vão ter que surgir depois mecanismos novos. Bem, ainda não se sabe bem quais é que vão ser os incentivos que vão surgir. Mas pronto, isto para dizer que efetivamente este será o último ano, ou seja, 2023, nas condições atuais, nas condições que nós conhecemos e que vamos agora também explorar um bocadinho, nas condições atuais para a sua empresa, ou seja, para investimento, neste caso indiretamente, quando falamos indiretamente, portanto, no fundo, só para resumir, aqui temos o investimento direto, que é a sua empresa investe diretamente num projeto próprio. Exatamente. E, portanto, ela própria tem um processo junto à ANI, que é reconhecido esse projeto, e, por sua vez, o valor que é investido internamente tem um determinado benefício, que também já vamos falar qual é. E outra questão ou seja, há outra hipótese, não fazendo internamente, até porque há empresas por razões diversas, não podem, não conseguem. O que é que seja, o CAI específico não lhes permite fazer. Não permite, ok? Então podem, quer dizer, neste caso, desde 2017 até agora 2023, é possível, através de um fundo, e também já vamos aprofundar isso um bocadinho mais, através de um fundo, ou seja, comprando unidades de participação de um fundo devidamente certificado e acreditado para o efeito, ter um fundo o mesmo benefício fiscal, como se tivesse feito diretamente, ou seja, internamente. Portanto, temos aqui duas formas de o fazer, sendo que a forma que vamos aqui aprofundar mais é naturalmente o investimento indireto, que é através do fundo, ou seja, comprar unidades de participação e obter esse benefício, e é essa forma que na prática vai acabar ou seja, moldes atuais, com as condições que estamos atualmente, pronto, que são vantajosas para os investidores. Mas tendo em conta que, isto estavas a falar e pegando um bocadinho nisso, tendo em conta que na verdade ainda já estamos um bocadinho mais que a meio, digamos assim, mas ainda estamos longe, porque 1,2 ou 1,1 que falo do PIB é muito dinheiro. Portanto, não é tão fácil assim de atingir. E isto via fundo, ou seja, de forma indireta teve um crescimento de 0,5. Ou seja, só por um investimento indireto. Exatamente. Ou seja, basicamente nós tínhamos ali à volta de 1,2 e passámos para 1,7. Pronto. E aquilo que eu te pergunto é, no fundo já afloraste isso, que é perceber, ok, nesse caso faz sentido acabar com isto nos moldes atuais? Ou seja, essa é a questão que se calhar quem está a ver também está, mas se ainda falta. Que é a questão que qualquer pessoa pensa racionalmente e diz assim, então, mas se nós ainda não atingimos a meta, se comparativamente com os outros países ainda temos esse atraso, digamos assim, como noutras coisas, não é? Temos esse problema de estar quase sempre na cauda. Mas se ainda estamos... mas porquê é que então vai-se acabar uma coisa que na realidade estava a contribuir positivamente para nós chegarmos lá? Então agora, nesse caso, se nós nos comprometemos enquanto país para chegar lá, então o que é que vamos fazer, que será diferente da atual, enfim, dos atuais moldes? O que é que iremos fazer para isso?
Sim, ou seja, isto via... Só para também dizer isto, via direta mantém-se, não é? Via direta mantém-se. A indireta mantém-se com umas regras completamente diferentes que nós já vamos aprofundar. Mas mantém-se, ou seja, acho que com os impactos que fizeram face a estas alterações, porque em 2022 foi proposta uma lei autónoma. Sim, já houve um ajuste. Portanto, em maio foi aprovada, só entra em vigor a partir de 1 de janeiro de 2024. Mas tem ali algumas alterações que efetivamente têm impacto para o investidor e vai deixar claramente ser tão atrativo. Para dizer que também que isto há um benefício muito parecido no UK, que até dá na esfera de IRC e IRS também, ou seja, dá nos dois. Basicamente, aqui não. Aqui só dá mesmo para a empresa para IRC, portanto, enquanto no Reino Unido dá para IRC e IRS, se calhar é o que faria mais sentido, mas pronto, isso é outra conversa. Aqui o benefício que estamos a falar é só aplicado a IRC, portanto só aplicado a empresas. Mas para dizer que também foi diminuindo gradualmente, ou seja, não foi uma redução tão drástica que passou com esta alteração que fizeram. Claro. Mas para dizer o quê? E faz sentido, desculpa só interromper, faz sentido que vá diminuindo à medida que tu vais chegando mais perto do objetivo. Isso faz sentido, não sei se faz sentido. Sim, não, eu concordo a 100%. Eu acho que houve aqui alguma aplicação de alguns fundos que não foi tão correta. Ou seja, acho que tem um bocadinho mais a ver com isso. Mas depois pagam todos, não é? É isso, acaba por ser assim um bocadinho. Eu acho que é importante ter muitas vezes uma visão a longo prazo, ou seja, perceber com este mecanismo foi criado com que propósito e perceber se essas metas estão a ser cumpridas e não muitas vezes ir criando alterações gradualmente. Porque isso causa uma instabilidade brutal. É isso, eu acho que é exatamente esse o problema. Nós precisamos ter estabilidade. Esse é o problema do país, não é? Exatamente, ou seja, qualquer leis que sejam criadas, o que é que seja fiscais, tem que ter um prazo, uma certa visão. Tem que ter uma vigência mínima. Eu acho que isso devia ser uma regra que se devia de criar. Isto agora fugir um bocadinho aqui ao tema, mas que é importante até aqui para o CIFID. Devia ter uma vigência mínima. Tu crias uma regra, não é? E essa regra que tu crias, que seja uma regra, obviamente, com algum impacto, que seja, não é estrutural, mas enfim, que tenha algum impacto, aquilo tem que ter uma vigência, ou seja, tem que se comprometer que aquilo tem que vigorar. Aquilo é a pior medida do mundo. Vai vigorar 5 anos. Sim, ou vai vigorar 10 anos. Eu acho que é ninguém muda, ninguém pode mudar. Sim, é um pacto de regime que ninguém muda aquilo. Porque senão isto torna-se... Aliás, basta ver o que é que se está... No momento em que estamos a gravar isto, basta ver o que é que se passa. No mesmo mês sai o Mais Habitação com de 30 mil regras, depois a seguir sai o Orçamento de Estado, vai mudar também não sei o quê. Entretanto, isto do CIFID também saiu este ano, também alterou. A malta, se calhar muita malta nem sequer se apercebeu muito bem, mas na verdade, se calhar agora é que está a começar a... Espera aí, então se calhar tem que ir a correr a fazer, porque quando sai uma regra em maio, ou coisa a dizer que a malta chuta para a frente, portanto vem o verão, isso depois a gente logo vê, é um bocado dessa coisa. Mas agora, portanto, isto num ano só, isto é uma quantidade de alterações. Sem dúvida. Quem investe ou quem veio de fora, isto é, eu não sei, mas isto é, para quem está cá dentro é complicado. Agora quem veio de fora, e nós temos também algum contacto também com investidores e com malta que vem de fora, olham para isto e dizem, mas isso vai se manter. Olha, a questão do residente não habitual, a questão do Golden Visa, se começarmos aqui a elencar, já não falamos de CIFID, falamos disso tudo, nunca mais acaba, mas é... Não, é verdade. E aplicando ao que estás a dizer, é um bocado isso, mas desculpa interromper. Não, a única coisa que eu estava a dizer que eu acho que é importante é quando estamos a criar, ou seja, algo com um propósito, acho que é importante, e eu muitas vezes o próprio também faço, é recolher feedback, não é? Ou seja, reunir com os fundos, reunir com as empresas que recebem o capital, porque é claro, existe uma lacuna muito grande, eu acho que o CIFID... Há um ecossistema, há um conjunto de pessoas. Não é? O CIFID surge com esse propósito. Ou seja, na minha ótica e também do que fui lendo de alguns secretários, por exemplo, um secretário de Estado de Assuntos Fiscais, fala exatamente desse assunto, que existe uma lacuna, ou seja, em termos de financiamento nas empresas, num estado de maturidade mais inicial. Claro. E o CIFID surge exatamente com esse propósito, porque a banca depois acaba por não querer emprestar a estas empresas, porque tem um risco muito superior, não é? Portanto, só querem colocar nas duas empresas. Claro. Então nós temos aqui um problema. Portugal tem muitas pequenas empresas. E está muito polarizado. E isso depois é um problema, não é? Porque estas empresas depois não têm acesso ao capital para crescer. Portanto, vivemos num mundo global, a competitividade é elevadíssima, não é? Portanto, o que acontece é que se estas empresas depois não conseguem capital, surgem concorrentes que depois acabam por tomar o mercado e, portanto, acabam por nunca conseguir desenvolver nada. Portanto, eu acho... é a roda do rato, nunca se vê sítio. E eu acho que este mecanismo, efetivamente, fazia muito sentido. Mas para dizer o quê? Para dizer que acho que era importante, quando se tomam estas medidas, muitas vezes também falar com os próprios fundos, para perceberem exatamente qual é que é o objetivo deles e como é que os fundos podem ajudar a estruturar e ouvir todos os fundos que têm no mercado. Falar com as próprias empresas que recebem o nosso financiamento para perceber um bocadinho que ajuda é que nós damos, porque isto não é só o dinheiro. Sim, há vários atores. Há quem é investido, digamos assim. Exatamente. Há o fundo, depois há quem investe. Recolher essa... Sim. E para aquilo que, para as tuas palavras, aquilo que fica
claro é que isso não foi porventura feito. Foi, exatamente. Nós por acaso chegámos a falar, mas não sei se levaram em conta aquilo que falámos, mas acho que quase devia ser com todos os fundos numa ótica construtiva. Sim, um tipo tanque, uma coisa exatamente. Mas pronto, para dizer que acho que vão ter que ser criados outros mas ainda não se sabe nada, à data que estamos a gravar, data 2 não sabemos nada. Pronto. Pode haver aqui partes do PRR também que acaba por ser aplicado também para este tipo de empresas. Ou seja, sei que algumas das nossas empresas no nosso portfólio, por exemplo, candidataram-se e conseguiram uns PRR. Portanto, essa parte sim, mas não sei exatamente como chegar à meta ambiciosa dos 3%, porque efetivamente a via indireta teve um grande impacto. Mas só aumentou os tais de 0,5%, em termos de rácio, não é? Porque também aumenta. Claro. Mas pronto, mas os 0,5%, não é? Portanto, até lá ainda temos aqui um longo caminho a percorrer. Vamos ver o que é que vai surgir. Ainda estamos a tempo, neste momento, portanto, e quem nos estiver a ver, portanto, ainda tem aqui algum espaço temporal até ao final do ano, e portanto seria relevante nós aprofundarmos aqui um bocadinho, agora se calhar entrar nessa parte mais diria mais técnica, mas mais prática, no fundo. Mais técnica não, porque senão isso assusta logo as pessoas e vamos para aqui a falar de porcentagens e coisas, vamos já embora, sai já do vídeo. Não, agora vamos falar exatamente, fazer daqui acho que este enquadramento também era importante, vamos falar um bocadinho e o Francisco vai explicar, no fundo, qual é que é, ou como é que a coisa funciona, ou seja, mecanicamente como é que a coisa funciona. Se eu investir X, que benefício é de Y tenho, como é que é, quando é que tenho que investir, quanto é que tenho que investir, esse dinheiro vai para onde, como é que eu posso ter o retorno, se eu quiser desistir, como é que fico, pronto. Há aqui um conjunto de questões que são, no fundo, para quem está a ver e para quem tem interesse em investir, obviamente que é aquilo que eu dizia há pouco, no fundo, quando tu estás a pegar uma parte, enfim, significativa ou mais ou menos significativa, dependendo da dimensão do dinheiro, e estás a pôr na mão de outra pessoa, claro. Obviamente tens que perceber qual é que é a mecânica da coisa e a pessoa tem que se sentir segura naquilo que está a fazer. E portanto era isso que eu te convidava a fazer agora, era explicar um bocadinho, com um exemplo prático, imagina, de alguém que investe 1 milhão ou 100 mil, com um número redondinho, que é para a gente fazer aqui algumas contas para a malta perceber como é que a coisa se dá. Pegando aqui no exemplo dos 100 mil, ou seja, à data 2, vamos por aqui, vamos dividir aqui em vários cenários, uma pessoa que vai fazer pela primeira vez um investimento, ou seja, que nunca fez no passado. Portanto, uma empresa, sempre. Tem que ser sempre a empresa. Eu disse pessoa, mas... Sim, eu percebi. É só para ficar claro. sim. O investimento tem que ser feito através, ainda que seja a pessoa, a vontade é a pessoa, temos o administrador ou o gerente, ou enfim, quer fazer, mas tem que ser através da empresa para obter um benefício. Se fizer pessoalmente, pode fazê-lo. Sim, porque era aquilo que não estávamos a dizer, ou seja, o benefício é sempre via IRC. O benefício é via empresa. Pronto. Portanto, quem faz uma aplicação, imaginemos, de 100 mil euros, que se for o primeiro ano, pode ter um benefício até 82,5. Okay. E porquê é que eu digo até 82,5? Portanto, os 82,5 compõem-se em duas taxas. Uma taxa fixa, 32,5, que incide sempre sobre o montante que investe. Portanto, tem 100, fez o investimento, tem logo os 32,500 euros. Exatamente. E depois tem uma taxa incremental de 50%, que depende de duas coisas. Portanto, tem um limite máximo de dedução de 1,5 milhão. Portanto, ou seja, para investimentos mais elevados, superiores a 3 milhões, já não consegue ir buscar estes 50%. Sim, tem um teto até o qual aquilo bate. É isso, exatamente, é isso mesmo. Pronto, e depois depende da média dos últimos 2 anos. Portanto, ou seja, para quem nunca fez tem média, o investimento, não tem média, portanto é zero. E aí, portanto, teria os 32,5 mais os 50. Agora, supondo um cenário de uma pessoa que já fez 100 e quer fazer 100 novamente. Como é que funciona? Portanto, tem os 32,5 sobre os 100, que investe este ano, e depois a média dos últimos 2 anos, portanto tem um ano que não investiu nada, outro que investiu 100, portanto a média é 50, e portanto o investimento que faz este ano, que é 100, menos a média dos últimos 2 anos, que é 50, e é esse montante que dá 50 vezes 50%. Okay. E portanto consegue ir buscar aqui uma taxa de 25, são 25 mil euros. Okay. Portanto, que a taxa implícita, ou seja, de reinvestir num segundo ano, são 57,5. Ok. Ainda assim uma taxa interessante, não sendo a taxa... Claro, sem dúvida. Isto é humano. Tu metes a âncora nos 82,5 e tudo o que seja... Nós temos aqui casos com clientes nossos que é um bocado o primeiro comentário que fazem, porque temos vários clientes que fizeram já investimento
E mas agora já não dá os 80 dias, mas não sei o quê. Mas é assim, é melhor os 57,5, ou os 50, ou os 60, ou o que fosse, é melhor que zero. Claro, Portanto, se não fizerem um investimento até ao final do ano, mesmo que já fez, no limite, poupa um valor que se não o fizer não poupa nada. Sim, portanto, porque chega ao ano que vem e tem que pagar IRC sobre um lucro que projeta a ter neste momento. Portanto, neste momento já, basicamente, estamos aqui a cerca de 2 meses do final do ano. Portanto, as empresas já têm uma noção. Sem dúvida. Pelo menos aquelas que nós acompanhamos, as outras eu não sei, mas aquelas que a experiência que temos, já tem uma noção do resultado que vão ter. Quer dizer, ninguém está às escuras neste momento, sei lá se vou ter 1 milhão, ou se vou ter 2, ou se vou ter 500, ou se vou ter 100. Não, já tem uma noção do que é que vão ter. E daí a questão de poderem planear já aquilo que eventualmente poderão ou não investir, mesmo que já tenham feito o investimento passado e que a média deu uma taxa um bocadinho menor. Mas eu acho que, quer dizer, e é profunda essa mensagem que a gente tem passado, mas é assim, é melhor poupar 57,5, ou 57, ou 50, ou 40, ou o que for, do que não poupar nada, né? Sim, porque esse dinheiro, que é isso que tu vais explicar a seguir, esse dinheiro, se não fizer um investimento, ou seja, a poupança é traduzida em quê na prática? Como é que eu recupero essa percentagem? Ou seja, basicamente, o investimento tem que ser sempre feito até o final do ano. Exatamente. Neste caso, fecho das contas, mas a maior parte das empresas fecha a 31. Ou seja, isto na prática, a transferência bancária que tem que ser feita, a compra das unidades de participação tem que ser concretizada até ao último dia útil do ano, ou seja, neste caso 2023. Portanto, é isso mesmo. O dinheiro tem que entrar no fundo antes do 31/12, antes da meia-noite do 31/12, se quiséssemos pôr isto assim no limite, porque agora já dá para fazer transferências imediatas, mas eu posso fazer no próprio dia. O dinheiro tem que entrar lá e tem que estar comprovado e como entrou até ao final. É isso mesmo. Ou seja, pronto, depois em termos de processo, como é que funciona? Ou seja, tem que fazer esse investimento, depois basicamente nós em março, o que é que seja, mas também podem falar com vocês, ou seja, também damos aqui um guião de apoio ao investidor, basicamente que ajuda o investidor na submissão da própria candidatura, depois coloca essa dedução na modelo 22, pronto, e depois ali à volta de agosto... já é connosco, pronto, já é connosco, já é a parte da candidatura. É uma coisa relativamente simples, mas é um processo, enfim, não há clientes que optam por... Eu aqui estou a dar a experiência do nosso lado. Sim, claro. Há clientes que optam por fazer, há clientes que nos pedem ajuda, mas não é nada de muito complexo. Não é? Até porque, assim, no limite, não tem nada a ver com um projeto direto. Também importa, se calhar, dizer, essa candidatura, digamos assim, não é uma candidatura. Eu não tenho que validar ou certificar o projeto, porque essa questão já está feita. É isso, ou seja, fundo. Aquilo há quase, isto não deixa de ser um pró-forma, não é? Porque são 3 administrativo, documentos, eles pedem 3 documentos. Regulamento de gestão que tem que estar em conformidade com as políticas do CIFID, e o nosso está, e nós partilhamos logo isso imediatamente com os investidores, logo numa fase inicial, portanto o nosso regulamento está em conformidade com as políticas do CIFID. Depois temos outra, que é o comprovativo da transferência bancária. Exatamente. E depois tal que tem que ser até 31/12. Exatamente. E depois é o boletim de subscrição assinado pela sociedade gestora. É uma coisa relativamente simples. São estes 3 documentos que precisam de estar feitos o upload, depois eles pedem às vezes mais algumas informações, relatório de contas, mas estes são os 3 documentos mais... Não tem nada a ver com a candidatura que, por exemplo, num projeto interno se tem que fazer. Tem que validar as despesas, essas coisas. Que é uma questão completamente... é uma coisa completamente diferente, mas que é fazível. Nós próprios também já fizemos uma candidatura nossa e temos clientes que já o fizeram e, portanto, não estamos aqui a dizer que o indireto é bom e o direto é mau. Não. Sim. É tudo bom, é tudo virtuoso e é tudo bom. E as empresas todas elas vão ter capacidade de fazer projetos diretos e, infelizmente, por várias circunstâncias não têm, daí ser tão importante a questão do investimento indireto através de fundos. Ok, portanto, essa fase da candidatura. Depois, portanto, normalmente em maio, quando se entrega a declaração fiscal do IRC, que é a chamada modelo 22, que eu nunca percebo porque é que se chama 22, porque para isso devia haver outras 21. Mas isso é outra questão. Só para dar aqui um bocado de humor à coisa, chama-se modelo 22, nunca vi as outras 21 para trás, nem sei se há para a frente. Mas pronto, chama-se 22, é o que é. Podia-se chamar outra coisa qualquer. Mas pronto, basicamente eu às vezes até costumo dizer isto, é uma espécie de declaração de IRS para as empresas. Ou seja, quando nós entregamos a declaração de IRS dos nossos rendimentos e calculamos o valor que estamos a pagar, ali é o correspondente para uma empresa. Eu entrego uma declaração nas finanças a fazer o cálculo do valor que tenho que pagar, que neste caso, se fiz, e é isso que tu vais explicar agora, se fiz um investimento, e pegando no exemplo prático de há pouco, se eu fiz um investimento de 100 mil euros, cumpriu, portanto, as condições, eu fiz a transferência no dia 28 ou 24 ou o que for, não interessa, cumpri as condições, portanto fiz. Chega ao modelo 22, neste caso, vamos supor que será agora em 24 relativo a 23,
chego ao cálculo do meu IRC do ano, o que é que me acontece? Pronto, é isso. Ou seja, nós dos nossos assessores fiscais... Vamos casar a minha empresa. O que é que acontece à minha empresa? Ou seja, dizem logo para colocar o benefício que isto não acaba por ser um proforma, não é? Ou seja, basicamente é se investiu ou não no fundo e depois olhar para os últimos 2 anos se tem ou não, sendo que aqui também é importante mencionar que para quem tem os dois, CIFID interno, ou seja, o direto. Sim, tem um projeto interno e um projeto. Ou seja, tem que sempre haver o benefício acumulado. Pronto, esta parte também é importante. Mas vamos começar agora por um exemplo mais simples possível, que é, e depois já podemos complicar um bocadinho, que é depois essa fase que a malta começa a desligar e já não vê. Mas imagina que tu tens o tal exemplo da empresa XPTO, ABC, aqueles nomes que a gente costuma pôr, SA, e que pega em 100 mil euros e em dezembro faz uma transferência de 100 mil euros para o fundo, portanto subscreve unidades de participação no valor de 100 mil. O que é que acontece? E passando portanto, aqui esta parte administrativa de que em março, ok, tem que fazer aquela questão, mas isso é uma coisa que já falámos, é relativamente simples. Quando chega ao cálculo do IRC, o que é que acontece a essa empresa? Pronto, nós dizemos é para colocar logo, deixamos sempre à descrição do próprio investidor, portanto ele pode optar, mas pronto, os nossos assessores fiscais o que nos dizem é para colocar logo a dedução no modelo 22, que acaba por ser um proforma. E o que é a dedução? Quando tu dizes a dedução é o quê? A dedução é o benefício que tiveram face àquele investimento, não é? Ou seja, imaginemos que se foi 100 e nunca investiu para trás, vai ter um exemplo mais simples. os 82,5, portanto tem 82.500 para deduzir. É aí que eu quero chegar. Pronto. E isso deduz aqui, ou seja, isso traduz-se no quê? Pronto, deduz à coleta daquele ano, sendo que se não deduzir na totalidade, vai ficar com um crédito para poder deduzir nos próximos 7 anos. Vamos expor, aqui para título de exemplo, que essa empresa, portanto a empresa XPTO SA, investiu 100 mil euros em dezembro. Ok? E vamos assumir também, isto com exemplo prático é sempre mais fácil, que esta empresa tinha 200 mil euros de IRC para pagar. Portanto, fez uma estimativa com base no lucro que tem e se não fizer nada, o que vai acontecer é que chega a maio e tem que pagar 200 mil euros de IRC. Portanto, ou seja, não investindo os 100 mil, o que vai acontecer a esta empresa, imaginando que eu sou o administrador dessa empresa, o que me vai acontecer é que eu tenho que passar um cheque às finanças de 200 mil euros. Isto é o que vai acontecer. Certo. Este é o cenário A. Cenário B, eu nunca fiz CIFID, invisto 100 mil euros, a empresa investe 100 mil euros no fundo, portanto, neste caso indiretamente no CIFID, ou portanto com oportunidades de participação, passa ao chequezinho dos 100 mil até ao fim do ano. E quando chegarmos a maio, o que me acontece é que eu recupero, digamos assim, 82.500 euros dos 100 que investi, como deixo de pagar 82.500 euros de IRC. Ou seja, eu aí vou pagar não os 200 mil, mas vou pagar os 200 menos os 82.500 euros de IRC. Portanto, isto é importante perceber quando se fala em coleta, porque aqui questões são termos mais técnicos. Aqui estamos a falar de uma dedução direta ao valor do imposto a pagar. Ou seja, não há aqui complicações de dedução no custo e depois a taxa não sei o quê. Não, aqui é, eu tinha pagado 200 mil. Se eu tinha pagado 200 mil, como investi 100 mil em dezembro, então já não vou pagar 200 mil porque vou pagar o valor, neste caso, o valor potencial que seria os 200, menos o benefício que é direto e abate diretamente ao valor a pagar de imposto. Portanto, eu na realidade ali pagaria 200 menos os 82.500, porque é 82,5% dos 100 mil que eu investi. É isto. É exatamente isso. Pronto. Ou seja, muitas empresas também já fizeram os pagamentos por conta e, portanto, basicamente acabam depois acabam depois a ser reembolsados a partir de agosto, de novembro. Sim. Desses montantes. Mas agora, é exatamente assim isto. como estás a dizer que funciona. Isto num cenário mais simples, que é eu, com duas premissas. Primeiro, eu nunca fiz investimento. E segundo, o IRC desse ano é suficiente para absorver todo o valor do benefício desse ano. Agora a pergunta a seguir é, agora vamos começar a complicar isto um bocadinho. Vamos assumir, a primeira premissa mantém-se, portanto, eu nunca investi, neste caso a minha empresa nunca investiu, mas eu estimo, vamos esquecer os 200 mil euros e vamos pôr aqui um cenário, um terceiro cenário, digamos assim, que é, vamos supor, por exemplo, que o IRC a pagar em 2024 é de 50 mil euros. E agora a pergunta que se coloca é, mas agora é 50 mil euros, mas o benefício que eu tinha para utilizar era 82.500, e agora o que é que acontece? Perco o resto?
que é que acontece ao resto? Igual tu vais responder. Não, sim, exatamente, era um bocadinho também o que estávamos a falar. Já tinhas entrado um bocadinho. Era. Ou seja, basicamente ficamos com um crédito para depois poder deduzir em anos futuros. Ok. Ou seja, portanto, abate o montante todo, portanto, o CIFID... Portanto, não perca o valor. É isso, não perde o É importante valor. deixar claro isto. Portanto, o valor não se perde. E o CIFID é o único benefício fiscal que consegue levar o IRC a zero. É verdade. Portanto, todos os outros depois não conseguem, tem de ser umas deduções máximas. Portanto, o CIFID consegue, claro que não deduz tributações autónomas. E este rama também não. Este rama também não, mas pronto. Mas o resto vai tudo a zero. Pronto, e depois basicamente o remanescente fica no balanço para poder deduzir mais à frente em anos futuros. Portanto, tem mais 7 anos para poder deduzir. Voltando ao exemplo. E isto, mais uma vez, às regras que estamos a falar. Estamos a falar das regras agora. Estamos a falar sempre até ao final do ano. Tudo o que estamos a falar aqui está em vigor até ao final do ano. Por isso é que é tão importante que, primeiro, que veja até ao fim e que ouça tudo e depois que tome a decisão de eventualmente investir até ao final deste ano. Aquilo que, só para deixar claro esse ponto, portanto, pegando no exemplo, eu tenho 82.500 euros de benefício potencial. Se o IRC a pagar for de 50 mil, essa é uma pergunta que nos fazem muito. Sim. Essa pergunta. Então agora o que é que acontece? Agora vou perder o resto. Então, não. É assim, o que acontece é que eu, neste caso, se tenho um benefício de 82.500, se vou gastar, entre aspas, ou vou consumir 50 mil, no limite, nesse ano, se tenho um IRC de 51, não pago IRC nenhum, isto excluindo tributos autónomos e derramas e não sei o quê, mas o IRC principal, vamos dizer assim, não pago, consumo os 50 mil e sobra-me o restante, para os 82,5, sobra-me o restante para o ano seguinte. Para o ano ou para os anos seguintes. Sim. Se eu mantiver o mesmo ritmo, digamos assim, se estiver de novo à volta de 50 mil euros de IRC a pagar no ano seguinte, então aí consumo o resto que faltava, que não gastei, neste caso em 2023, ou seja, em 24 relativo a 23, posso deduzi-lo em 25 relativo a 24. Pronto, isso é importante ficar claro, o valor não se perde, o investimento este ano, por exemplo, há muitas situações que se colocam do tipo, ok, este ano como é o último, então eu até posso investir, enfim, depois tem que se ver obviamente a tesouraria da empresa, mas isso claro. Obviamente as pessoas saberão, ou cada pessoa saberá e fará esse planeamento, mas pode ser uma estratégia também interessante este ano, tendo em conta que é o último nestes moldes, é para aproveitar o máximo, em vez de eu, por exemplo, investir 100 mil, que neste caso até me sobrava qualquer coisa, eu posso até investir 200. E então duplico o benefício. Era isso que eu ia dizer. Depois fica com tenho o crédito, 7 anos, depois para poder deduzir mais à frente. Posso deduzir. Como eu não sei, neste momento, estamos a falar, não sei se vai haver benefício ou não, ou quer dizer, haverá qualquer coisa, mas não sabemos exatamente os moldes. Não, os moldes já estão definidos, ou seja, a taxa basicamente dos 82,5 passa para 32,5, ou seja, a taxa incremental cai. Sim. Portanto, há uma redução significativa. Não, eu estava a falar era daquilo que falámos há pouco, que era a questão de se haverá ou não alguma medida paralela a isto. Já percebi, desculpa, já percebi. Ou seja, para compensar. Para compensar, porque é assim, se tu reduzes. A questão é, se tu reduzes de repente, entre aspas, mas se reduzes de um ano para o outro, de 82,5 para 32,5, são 50%. Sim, vai deixar de ser atrativo. Não é tão atrativo. Digamos, é atrativo. Ter 32,5 é melhor que ter 0. Sim, mas é aquela depois coisa... também tem outras alterações, que também já vamos falar um bocadinho mais à frente, mas a necessidade de reter as unidades de participação também altera. Exatamente. Portanto, há aqui, de facto, há uma alteração substancial do regime e isso faz com que a atratividade seja completamente diferente. Por isso é que pode haver aqui outras... Pode haver, ou se calhar devia de haver, e poderá haver outras situações paralelas, digamos assim. Mas pronto, só para deixar claro isto, que... e neste caso até ao final do ano pode ser feito um investimento que até de certa forma, desde que obviamente a tesouraria da empresa o permita, né? Isso tem que ser o planeamento financeiro que tem que ser feito, mas na verdade há aqui uma situação que tem que ser posta em cima da mesa, isto é um investimento e portanto tem um timing para fazer esse investimento e esse timing desse investimento tem um determinado retorno. O retorno aqui é gigante, a verdade é essa. Não só o retorno, também já vais falar um bocadinho sobre isso, do próprio investimento, obviamente esta rapaziada não anda aqui a desbaratar o dinheiro, portanto, pega no dinheiro e vai rentabilizar o dinheiro, tem todo o interesse que os investidores continuem com o fundo e que tenham confiança naquilo que estão a fazer, então a colocar o dinheiro não é só questão do benefício, portanto há aqui também um retorno financeiro, obviamente, que deriva desse investimento. Portanto, acho que era também um ponto agora interessante para entrarmos aqui. Mas só para fechar esta parte do benefício, portanto, ou pode ser interessante eu fazer aqui um reforço adicional, digamos assim, em relação a um ano normal, tendo em conta que a coisa vai acabar e que depois fica esse crédito fiscal que posso utilizar até, segundo estavas a dizer, e bem,
até aos 7 anos. Portanto, exatamente, ou seja, este e mais 7. Exatamente, pronto. E isso é importante ficar claro isso. Portanto, pensem bem em fazer ou não esse investimento, porque de facto, sendo em conta que este é o último ano, podemos ter aqui uma situação que valerá a pena, em vez de investirmos 100, se calhar investimos 200 ou 300 ou o que for, o que se achar razoável, tendo em conta que, porque esse benefício não esgota, ou seja, o investimento agora não se esgota na utilização do próximo ano, pode ser utilizado mais à frente. Queres falar um bocadinho agora da questão do fundo e da vossa estratégia? Sim, só para fecharmos este assunto, ou seja, só para quem tem CIFID interno. Sim, peço desculpa. E podemos falar também da questão de quem já investiu, como é que fica. Sim, mas só do quem tem CIFID interno. Do CIFID interno. Se tiver as duas coisas. Indireto, ou seja, ter as duas coisas. Pronto, o que os nossos fiscalistas nos aconselharam é não coloca na modelo 22 logo o benefício. Consegue apurar primeiro o que é que foi via interna e depois coloca tudo na modelo 22 essa dedução. Mas pronto, nós isto aqui deixamos sempre, o investidor é que na realidade... Deixa lá ver se isso fica claro. Portanto, o que estás a dizer é, ou se eu percebi, se calhar quem está a assistir percebeu, é que se calhar não percebi bem. A estratégia é, ou pelo menos é importante que fique claro, a estratégia é, se tiver, vamos supor que tem um projeto, e se calhar pondo números nisto é mais fácil, vamos supor que tem um projeto interno que dá um benefício de 50 mil euros. Em 2023 e que fez também investimento, vai fazer ou já fez até, ou vai fazer até ao fim do ano, um investimento através de um fundo e que tem daí um benefício de 82,5, vamos supor, portanto 82.500 euros. Como é que tu arrumas isto? Se calhar com números é mais... Não, sim, ou seja, como é que a gente chega ao modelo 22? Ok, e agora o que é que eu faço com isto? Ponho metade de cada um, ponho só 50, ponho coisa... Ou seja, para já é importante, e esse é um tema, a ANI tem que aprovar esses 50. Claro, muitas vezes mas vamos supor que já está aprovado. Acaba por não ser esses 50. E portanto, na realidade, eles candidatam-se a 50, sim, mas depois afinal... é uma coisa inferior e por isso é que muitas vezes não se coloca logo na modelo 22 e faz uma correção à modelo 22. Sim, porque tem que ter uma certificação que às vezes vem posteriormente ao envio do modelo 22 e há malta que no fundo decide arriscar e diz assim, isto vai ser aprovado e coloca. Se não vier aprovado é um problema, temos um tema para resolver porque entretanto já consideramos o benefício e passados uns meses vem dizer, não, afinal não é 50, são 38. Então temos que corrigir essa questão. Exato. Vamos assumir que aqui neste caso já estava. O País das Maravilhas e correu tudo bem, e já estava aprovado e portanto está tudo bem. Tem os 50 mil para poder utilizar e tem os 82.500 euros para utilizar, neste caso de investimento indireto que fez, é o que vai fazer até ao final do ano. Como é que aqui basicamente como é que funciona? Temos que ter em conta os 50 e os 100, ou seja, que é o investimento feito no fundo, claro. Pronto, e via interna, e depois é exatamente igual, ou seja, eles basicamente são complementares e acabam-se por agregar. Portanto, se nunca fez para trás, tem os 82,5 sobre esse valor. Portanto, ou seja, e basicamente é uma coisa, se já tinha feito 50 para trás, esses 50 tem que encontrar na média, pronto, e acaba por funcionar da mesma forma. Quando chegamos à fase da dedução, independentemente de ser interno, neste caso, já devidamente reconhecido tudo isso, ou ser indireto, vai dar exatamente o mesmo. Exatamente. Portanto, eu vou utilizar o bolo, neste caso os 50 mais é cumulativo, é isso mesmo. Vai acumular uma coisa com a outra e eu depois vou deduzir nos tais 7 anos. Pronto, quer dizer, se deduzir tudo de uma vez, se tiver IRC para isso. Caso contrário, outra vez igual. Outra vez aquela mecânica. Ok, pronto. Também acho que isso ficou claro. Só mais uma coisa que acho que é importante mencionar é que pronto, os investidores têm que reter, à data de hoje, as unidades de participação durante 5 anos. Isso é importante. Portanto, ou seja, basicamente, quando fazem um investimento, não podem vender, quer dizer, podem vender em mercado secundário, mas se o fizerem, perdem o proporcional do benefício. Okay. Portanto, ou seja, se passarem 2 anos, garante 2/5 do benefício, portanto, tem que devolver 3/5 do benefício com juros compensatórios. Okay. Portanto, ou seja, essa parte... Portanto, resumindo, se eu comprar em 2023, se eu entrar no fundo de 2023, neste caso a minha empresa entrou em 2023, custa as 100 mil, eu tenho que ficar, neste caso, portanto, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. É isso mesmo. Portanto, 5 anos. Portanto, eu tenho que manter as unidades de participação durante 5 anos. Isto para efeitos de benefício fiscal, não é para a questão do fundo. O fundo em si, portanto, isso aí não é uma... Ou seja, isto é uma regra fiscal, não é uma regra do fundo, digamos assim. É algo que o investidor, e tu dizes bem, o investidor chega aí a meio, aos 2 anos, olha, eu vou vender isto. Pronto, tem que ter ciente que, ao vender, financeiramente, isso tem um encargo fiscal, que no fundo é devolver o benefício que teve incorretamente na produção do tempo que decorreu. Exatamente. Portanto, se for ao fim dos 2 anos,
como já teve 2 anos, portanto tem que devolver 3 quintos, porque são 5 anos. Se teve 4 anos, tem que devolver 1 quinto. Exatamente. Chegando ao fim dos 5 anos, não tem que devolver nada porque já cumpriu os 5 anos. Pronto, basicamente é isto. E uma das coisas que altera agora para quem investir depois de 1 de janeiro de 2024 é que passa de 5 para 10. Ok. Ou seja, o período de permanência passa de 5 para 10. Que na realidade acaba de alguma forma, na minha opinião, por tornar a coisa um bocadinho mais matar aqui o benefício de alguma forma, porque ninguém faz um investimento e acaba por reter 10 anos. Ou seja, enquanto é 5 anos ainda está alinhado com o período de investimento dos fundos, que os fundos têm um período de investimento de 5 anos, portanto as coisas estão mais ou menos alinhadas e, é razoável, e não é normal que existam desinvestimentos antes, pode acontecer e nós já tivemos algumas empresas que foram abordadas nesse sentido, mas não é muito recorrente. Ou seja, quando digo algumas, estou a dizer são poucas. Foram 3. Mas para dizer que não é uma coisa muito recorrente. Agora, 5 para 10 está completamente desalinhado e, portanto, acho que aqui de alguma forma não só o benefício diminui, mas acho que nem é tanto a questão do benefício, é mais até a questão da retenção das unidades. É uma condição que acaba por se calhar cortar as pernas à questão porque 10 anos, de facto, é o que tu dizes, 10 anos é uma enormidade. Sim. E está completamente desalinhado do que é o normal. Portanto, ok, também já falámos disso, acho que é importante perceber se de facto, nas condições atuais, e também mencionaste essa questão da alteração das regras para o ano que vem, mas nas condições atuais, que é os 5 anos, e se por acaso acontecer, por alguma razão, que a pessoa, que neste caso através da empresa, ou que a empresa queira sair do fundo através da venda das participações, portanto já sabe que tem que repor aquele benefício que teve, obviamente que isso tem juros, portanto o ideal é que isso não seja feito, obviamente que isso tem encargos. Sempre que estamos a falar de correções fiscais e coisas do género, a favor, neste caso, do Estado, estamos a falar de encargos que são significativos e, portanto, obviamente que aqui o plano deve ser fazer todo o possível para manter o investimento durante os 5 anos. E, portanto, no fundo já falámos portanto, só para estabilizar aqui um bocadinho, já falámos na questão ou seja, do prazo, portanto, manter-me aos 5 anos ou não, acabamos de falar nisso. Falámos na questão da possibilidade de reduzir o valor do benefício durante mais que um ano. Isso também é importante, que é uma questão que volta e meia nos colocam. A questão só para matar também essa parte, a questão de, supondo agora que eu fiz investimento nos 2 anos anteriores, ou neste caso, num dos 2 anos anteriores, por exemplo, ou seja, não tenho a questão, aliás, o exemplo era mais simples, que era nunca tinha feito. Vamos supor agora que houve investimento, sei lá, em 2022, por exemplo. Houve investimento, se fez 100 mil euros de investimento em 2022. Se eu fizer investimento em 2023, qual é o benefício que eu vou ter? Sim, aí basicamente também já falámos um bocadinho. Sim. Mas é os 57 sim. Como é que aquilo se decompõe? Tens os 32 de taxa fixa. E, portanto, essa mantém-se sempre. O que no fundo dá certo é na incremental. É na incremental. Ok. Exatamente. Okay. Ou seja, é 57 até um cenário em que já tinha feito 100 e depois 100 novamente é 32,5, porque a média dos últimos 2 anos é 100, portanto a taxa porque isto, os 50% é só sobre o incremental. Sim. E por isso... Então acho que nessa parte do benefício acho que ficou claro. Também obviamente se tiverem dúvidas ou quem tiver dúvidas, obviamente nos pode contactar e pode questionar e colocar as questões todas que acharem que deve colocar. Temos aí várias formas e vários meios, mas pode-nos enviar um e-mail, pode colocar nas redes sociais, como achar. Mas penso da parte aqui puramente fiscal, acho que estamos genericamente esclarecidos. Se calhar aqui também para irmos um bocadinho mais a fundo na questão do fundo, ou seja, que estratégia de investimento, porque falávamos há pouco e isso é importante também e nunca é demais sublinhar, não estamos aqui a falar apenas e só de tenho benefício fiscal, dou benefício fiscal aos investidores e agora sento-me aqui à sombra da bananeira. Tu não és pessoa para isso. Sim, aqui o objetivo é a rentabilidade. Exatamente, ou seja, não há aqui uma rentabilidade, no fundo vocês têm um objetivo de rentabilidade independentemente do benefício fiscal. Eu gostava que tu falasses um bocadinho sobre isso. Sim, ou seja, falar o que é que fazem, que áreas é que investem, enfim, esse tipo de... Sim, falar um bocadinho da nossa estratégia, ou seja, nós estamos, como na bocado estava a dizer, assentes na tecnologia, porque são essencialmente as empresas que acabam por conseguir o certificado de idoneidade da ANI e depois também cumprir com aquele rácio do 7,5, ou seja, que isso é obrigatório pelos fundos. E portanto acabamos por estar muito expostos à tecnologia, sendo que depois estamos expostos a vários subsetores. Ou seja, temos retalho, mobilidade, indústria, saúde, música, marketing baseado em performance. Ou seja, portanto,
O nosso grande objetivo é flutuações do ciclo económico, nós conseguirmos que essas flutuações não nos atinjam, porque temos um portfólio bastante diversificado. E, portanto, a base do nosso fundo acaba por ser a diversificação. Tecnologia e depois vários subsetores. Há uma matriz que é a tecnologia. Exatamente. E depois, dentro dessa matriz, vocês tentam investir em vários setores completamente diferentes e se calhar até alguns deles com uma correlação negativa, ou seja, quando um sobe o outro desce. É isso mesmo. Coisas desse tipo. Para exatamente estarem, ou o próprio fundo estar um bocadinho imune às variações do ciclo económico. Agora é mais para sei lá, para que estavas a falar da música. A música agora está em crise, mas a gente também tem aqui na área da saúde. Também temos na área industrial, ou temos na área da distribuição, ou temos na área não sei o quê. Conseguimos no fundo estar aqui em todos os campos relevantes sendo que a matriz é sempre... A matriz principal é, isto tem que ser projetos que tenham uma componente tecnológica muito, muito, muito grande. Exatamente, é isso. Pronto, depois nós em termos de investimento, nós podemos ir de 500, diria até 5 milhões, ou seja, sempre dependendo do estado de maturidade das empresas, não é? Ou seja, uma empresa que esteja num estado mais inicial, nós fazemos um montante mais baixo, aquelas que já têm alguma dimensão, claro. Nós acabamos por fazer um investimento mais elevado. Só para especificar essa questão, quando tu dizes investimento, o que é factualmente isso? É o quê? Ou seja, isso era eu ia falar agora, desculpa. Que é só duas notas ainda importantes, ou seja, bem, nós com estes montantes o que nós fazemos... É tão orgânico que a gente vai falando, não está tudo bem. Ou seja, nós aqui o que nós fazemos também é sempre possível por tranche, ou seja, mediante do cumprimento de certos objetivos, e depois por outro... É também com reforços. Muitas vezes nós nos próprios contratos deixamos logo a possibilidade de reforçar, que depende da nossa vontade, este é um ponto importante, porque as tranches normalmente estão ligadas a um certo objetivo e, portanto, se ele cumpre, nós temos que o fazer. Mas depois, por sua vez, também muitas vezes temos reforços que estão em contrato que nos permite reforçar mais à frente e nós gostamos bastante disso, porque nós acreditamos naquilo que investimos. Claro. E, portanto, ali o objetivo é se aquilo cresce muito rápido, nós ainda podemos meter mais dinheiro mais à frente e esse acaba de ser um bocadinho o objetivo. Pronto, depois desta parte que tu estavas a entrar, ou seja, esse investimento como é que é feito? Ou seja, é sempre via aumento de capital, portanto, porque o dinheiro tem que ser depois canalizado para investigação e desenvolvimento, portanto, nós não compramos participações, isso é uma coisa muito importante. Isso é importante também perceber-se. Ou seja, portanto, o dinheiro só pode ser feito... Ou seja, o capital da empresa existe. Vamos supor, eu gosto sempre de dar exemplos práticos, sabes, para quem não está tão familiarizado com estas questões mais técnico-financeiras, digamos assim. Vamos imaginar que temos uma sociedade anónima que tem um capital social de 200 mil euros. Não, vamos supor, uma pequena sociedade e tal, tem um capital, uma pequena, a nível português, uma empresa de capital social de 200 mil euros já não é assim tão pequena. Mas numa SA, pronto, enfim, se calhar está ali na média. 200 mil euros. O que vocês fazem, imaginando que eu sou o acionista, sou o principal acionista, ou até o detentor das ações todas, não interessa para o caso. O que vocês fazem é, vocês chegam ao pé de mim, eu agora estou no papel aqui, há bocado estava no papel de investidor, agora estou no papel de investido, digamos assim, ou seja, no papel da empresa na qual vocês se predispõem a investir. Ora, o que é que acontece? Aqui, eu tenho um capital, vocês não vão adquirir o meu capital. Vocês entrando no capital da minha empresa, da minha SA, não entram no meu capital, vocês acrescentam e aumentam o capital. É isso, nós aumentamos o capital. Aumentam o bolo, no fundo. Exatamente, e depois nós temos que garantir, que era aquilo que estávamos a falar dos estudos de ideia ainda há bocado, que é que o nosso dinheiro depois é canalizado para investigação e desenvolvimento. E esse é o nosso grande objetivo. Nós aqui podemos fazer sempre duas maneiras, obrigações convertíveis ou aumento de capital. Sendo que nós aqui nas obrigações convertíveis, ou seja, tem que ser sempre múltiplos de mercado e que sejam facilmente justificados. Claro. Ou seja, se nos perguntarem porque é que é aquele múltiplo de conversão, nós facilmente temos justificação que houve transações no mercado português ou europeu, o que é que seja, que empresas foram transacionadas com aqueles múltiplos. Portanto, nunca me cobram o capital a mim, eu mantenho a minha posição do ponto de vista financeiro, obviamente do ponto de vista financeiro, ou seja, mas eu em percentagem, obviamente, que se for aumento de capital eu fico com uma percentagem mais pequena. Isso é isso, exatamente. Pronto. Ou seja, depois garantimos que o dinheiro tem que ser canalizado, ou seja, o que nós chamamos o use of proceeds, ou seja, o dinheiro que nós investimos tem que ser canalizado de acordo com aquele estudo e depois temos uma série de cláusulas, como eu estava a dizer ainda há bocado. Portanto, isso é em termos de instrumentos. Pronto, depois outra coisa também importante para quem nos está a ouvir, é nós somos essencialmente minoritários. Ok. E portanto, como é que nós nos protegemos? Pronto, nós basicamente temos sempre um parasocial bastante forte, ou seja, temos aqueles mecanismos de tag e drag, ou seja, só para explicar um bocadinho o que é, isto também dava mais um W Talks. Mais um Talks. Para falar um bocadinho sobre isso. Podemos caber aí uma série, podemos fazer uma série. Sobre esses uma minissérie de tipo Netflix, só a falar de investimento em fundos.
Mas pronto, basicamente o que é que o DREG quer dizer? Permite-nos arrastar 100% da empresa para venda, independentemente se temos 10, 5 ou 30% da empresa. Portanto, é um mecanismo que é muito comum e todos os fundos o têm. TAG basicamente é para proteger sempre os minoritários, que é, basicamente imaginemos que temos 20% de uma empresa, o acionista maioritário que tem 80% recebe uma proposta, portanto, basicamente o que podiam dizer era, por os outros 20 vou pagar menos, não é? Claro. Não tem grande poder de decisão, o que é que seja. Claro. E nós basicamente com o nosso direito de TAG obrigamos que ele na proporção nos pague exatamente a mesma coisa que pagou pelos outros 80%. Então temos sempre esses mecanismos, todos os fundos têm, e pronto, e depois além disso temos uma série de coisas de gestão. Posso enumerar aqui uma série de coisas, ou seja, os orçamentos têm que ser aprovados pela nossa autorização, qualquer alteração ao orçamento tem que ser aprovada pelo voto da Bolsa Capital. Orçamentos da empresa ou orçamentos relativos? Orçamentos da empresa, estou a dizer aqui para protegermos os interesses minoritários. É só para ficar claro a questão, porque às vezes o orçamento, a palavra orçamento é perigosa, porque às vezes vai para aquela história da proposta comercial. Então, do orçamento que é do investimento, não. Fala do orçamento exatamente. Que a empresa faz anualmente para o ano seguinte. Exatamente, é isso faz mesmo. Faz um orçamento, receitas, despesas, pronto. É esse orçamento que tem que ser, no fundo, aprovado por vocês. Ou seja, desde venda de propriedade intelectual, venda de ativos, contratação de dívida, contratação de colaboradores, remuneração de colaboradores, depois outras coisas mais em termos de Assembleia Geral, ou seja, alteração do objeto social da empresa, fusões e aquisições, ou seja, ou seja, nós basicamente acabamos por ter aqui um peso muito forte, nomeamos sempre administrador em todas as empresas, penso das 21 só numa é que não temos, ou seja, portanto, acabamos por ter aqui algum peso bastante relevante dentro da própria empresa. Na gestão no sentido de financeiro, de investimento, de estratégia, claro. Por exemplo, não podem alterar aquilo que eu estava a dizer, que é ou seja, o use of proceeds, que é a alteração do propósito com que investimos. Claro. Portanto, por isso basicamente até porque isso depois tem aquela questão que tem que cumprir para depois não vir, no fundo, bater à porta do investidor o problema, não é? Porque exatamente. É aquela questão que temos que... Pronto, isto acaba por ser assim um bocadinho a nossa estratégia em termos de investimento. Ou seja, o fundo 1 e o 2 também seguiam esta estratégia e o 3, que é aquele que houve uma primeira fase, depois uma segunda e agora... Exatamente, e o 3 é o que nós estamos a levantar capital este ano e irá seguir exatamente a mesma lógica. Okay. Nós acreditamos que é vencedora. E, portanto, acho que sim. Então, se não fosse também não estávamos aqui a falar. Quer dizer, obviamente, nós também acreditamos que seja vencedor e por isso pronto, temos seguido aqui um bocadinho esta lógica. Muito bem. Acho que é uma excelente forma de terminar aqui o nosso Talks. Portanto, isto resumindo aquilo que falámos aqui do benefício do CIFID através de investimento indireto. Também há a questão do investimento direto, mas aquilo que aprofundámos aqui, que o Francisco aprofundou e muito bem, foi a questão do investimento indireto, ou seja, através dos fundos. Falámos também da questão, e que atualmente, neste caso até ao final do ano, o benefício pode chegar aos 82,5%. Explicámos como é que era possível, na prática, recuperar esse valor através do IRC. Portanto, estes investimentos feitos através da empresa, não pessoais. Portanto, até mencionaste um exemplo de outros países que existem, um exemplo neste caso de um outro país que existe, esse benefício pode ser imposto pessoal, ou seja, no nosso caso IRS, mas não, portanto, no nosso enquadramento legal não existe, só existe esse benefício para o caso de veículos e empresas. E portanto falámos disso, falámos também aqui um pouco daquilo que podia acontecer no caso de, por exemplo, ao meio do caminho, os tais 5 anos, que é o prazo mínimo, o que é que podia acontecer, o que é que se perdia, no fundo, que tipo de valor de benefício é que se podia perder. Falámos também da questão das taxas máximas e da taxa média, daquilo que pode acontecer havendo neste caso diferentes níveis de investimento e investimento, ou seja, qual é a cadência, e essa cadência pode influenciar. E depois terminámos aqui na questão da estratégia de investimento, especificamente aqui da Lince Capital e daquilo que no fundo o que fazem com o dinheiro, como é que o investem, qual é a lógica. Há aqui uma preocupação grande de investir para obter retorno, não só obviamente o retorno vem pelo benefício fiscal, mas também na prática era tratar isto como se fosse um fundo qualquer. Exatamente, não tem a ver com a questão do benefício. E acho que é assim que tem que ser feito, ou seja, independente do benefício que os investidores tiveram, isso tem que ser ignorado, ou seja, é dar rentabilidade. Exatamente, e criar essa relação de confiança, isso também é importante, e obviamente deixámos aqui a porta aberta para aquilo que, porque também não sabemos, obviamente, para aquilo que poderá vir aí. Temos ainda um caminho em termos de objetivos de percentagem do PIB que é relevante, portanto ainda não estamos nesse patamar que nos propusemos enquanto país e portanto esperamos ansiosamente por saber o que é que será que vem para aí, que possa de alguma forma não substituir diretamente, mas que possa de alguma forma ajudar a chegar a esse objetivo, sendo que as condições atuais e o normativo atual deixa de existir, digamos assim, ou deixa de vigorar a partir
do próximo dia 1 de janeiro de 2024. E, portanto, penso que demos aqui um bom contributo. Deu o Francisco. O Francisco deu aqui um bom contributo para clarificar um conjunto de questões sobre o CIFID. É sempre um tema que se fala, o CIFID, mas é um bocado aquela conversa às vezes costumo chamar a conversa de café, que ouve-se falar, com não sei quantos ganhou, mas eu acho que é preciso perceber um bocadinho melhor o que é e por isso decidimos fazer este talk sobre este tema, especialmente nesta fase, neste momento em que o investimento tem que ser feito no atuais moldes até ao final do ano, reforço isso. E, portanto, o Francisco, e agradecer imenso ao Francisco os esclarecimentos e as explicações que brilhantemente aqui fez e que, de certa forma, possam ajudar a si a decidir e a tomar as melhores decisões. Sim, e se houver questões, algumas coisas também, estamos cá, à vontade para... estamos cá, pode nos contactar pelos diversos meios e nós, se for alguma coisa que obviamente necessitemos do apoio do Francisco, a gente chama o Francisco cá outra vez e o Francisco explica tudo aquilo que for necessário. Ok? Muito obrigado por assistirem ou por ouvirem. Obrigado. Até à próxima.